Fala galera, hoje vamos ver a história do Jin, o prota que era um Zen ninguém, e tem um encontro com o deus da escuridão, e acaba ligando os hack e fica fodão. Já se inscreve aí para não perder o fim dessa história. Existe um clã de espadachim que domina metade do mundo. As pessoas desse clã nascem com um poder e corpo fora do normal, e assim mandam em tudo, até no submundo, e a sobrevivência do mais forte que justifica todos os atos feitos pelo clã. E foi nesse clã que nasci, o filho mais novo do clã Runkandel. Assim que as crianças nascem são mandadas ao berço de espadas para escolherem seus destinos, e fui marcado como a criança que recebeu o destino do patriarca, então ele escolheu uma boa arma. E também acreditei que meu futuro seria brilhante, mas não foi nada disso que aconteceu. Eu não tinha nenhum talento com espadas, e fui julgado por todos como um classe baixa, como alguém vindo do clã mais poderoso que existia tão fraco, e ganhei até um apelido, o mais fraco de todo o clã. Todos os dias tentava, e todos os dias meus irmãos passavam para falar que eu era fraco, e que desistir ainda era melhor que fazer o clã passar vergonha. Eles vai até o prota e pergunta por que ele não responde e o ataca, e diz que ele é só um inútil. O prota tenta pegar a sua espada de madeira, ele pisa em sua mão, e o outro fala que ler o básico de esgrima não o ajudará em nada. É claro, isso não ajuda os que são fracos, e que essas coisas são entregue àqueles que realmente têm talento, e destrói as coisas do prota. Ele diz que eles não precisam agir assim, eles batem nele outra vez e diz que ele só deve falar com ordens, e que tudo é culpa da má criação de sua babá, e o ensinará uma lição como irmãos mais velhos. Passava isso todos os dias, mas mesmo assim tentava outra vez, e com meu trabalho duro seria reconhecido pela minha família. Foi isso que sempre acreditei até que fui expulso do clã, e me falaram que como sempre trabalhei duro não vão me matar, e assim com 23 anos fui expulso do clã e me tornei um andarilho. E anos depois conheci minha mestra, e quando vi que eu tinha talento mas não para espadas, e sim magia, e foi quando pesquisava sobre magia que o que mudaria minha vida por completo aconteceu. Eu sou o mestre das sombras. Jin Runkandel, eu quero criar um contrato com você e assim você poderá controlar todo tipo de magia, até o espiritual, e posso quebrar as maldições colocadas em você. Como pode ver, parece que recebeu a ira de alguém. O prota fica espantado por ter todo esse tempo sofrido por uma maldição. Ele quebra e diz que a partir de agora ele não será afetado por nenhuma maldição, e que vai assistir sua glória com prazer. O prota pega sua espada e vai testar sobre o que ele disse, e ver que é tudo verdade, e ainda testa sua esgrima adicionando magia, mas não ver que estava sendo observado de longe. Algo acontece que o deixa preso em escombros. Ele tenta chamar alguém mas ninguém ouve, e diz que se isso for coisa dele vai aproveitar a chance. O prota volta quando era apenas um bebê engatinhando até o berço de espadas, só que agora com sua consciência, ele vai até a espada do patriarca deixando todos impressionados, e diz que agora fará tudo de forma certa. O prota engatinha até a espada do patriarca, e deixa todos impressionados. O atual patriarca pede que o leve para o castelo da tempestade. Já se passaram 6 anos, o prota tenta pegar algo, e comenta que se passaram 6 anos desde que veio ao castelo e só poderá sair dele quando atingir 10 anos, e que tudo está um tédio, mas ainda faltam 3 anos para sair desse local. A empregada encontra um pássaro morto no quarto do prota. Ele pensa que só tem uma única pessoa que faria isso. Quando seus irmãos mais velhos chegam, e diz que é uma pena a serva ter encontrado primeiro e pergunta se ele gostou, e com a cara que o prota fez eles perguntam se ele irá chorar. O prota pensa que eles fizeram um inferno em sua vida, e mataram um pássaro inocente só para me perturbar. O prota ignora eles, e falam que andar desarmado por aí é perigoso. O prota diz algo que ele responde que não ouve, puxando seu ombro e o atacando. Ele segura seu punho e diz que estão sendo barulhento devolvendo o golpe. O outro tenta ajudar mas é rapidamente neutralizado. O prota fala que seria bom se eles não aparecessem mais em sua frente. Quando alguém chega perguntando o que houve, ele diz que eles começaram uma luta e depois desabaram. O cara pensa que até os mais novos desse clã são brutais, e diz ao prota que levará eles ao médico. Ele responde que não, seus irmãos têm que ir a outro lugar e pede que o siga. Fora do castelo eles vão até um lugar afastado. O prota faz um túmulo para o pássaro. O cavaleiro pergunta se ele os deixará ali. O prota diz que ele tem que saber a gravidade do que fizeram. Ele diz que respeitará a sua decisão, e pensa que o prota não usou áurea mas sim magia, sendo assim isso não foi uma simples briga de irmãos, e que tem que relatar ao patriarca o mais rápido possível. Da janela o prota pensa que sabia que ele iria relatar ao patriarca, e que aos olhos dele poder espiritual pode parecer magia. Como nosso cavaleiro guardião ele não ficaria calado, e o prota sabe que agora o contrato também vale nessa vida. Ele não cairá mais em maldições, e o tolo de Runkandel não existe nessa vida.
e que agora só falta se encontrar com seu pai. O cavaleiro passa tudo ao patriarca. Ele responde que se isso tudo for mesmo real preciso encontrar, e manda reunir todas as tropas que vão voltar ao Castelo da Tempestade. Todos eles ficam surpresos com essa repentina reunião que o patriarca pediu. Eles falam que talvez seja para ir ver os gêmeos Toma, mas como eles vão sair no próximo ano seria desnecessário. Um deles lembra que tem o mais novo, a criança que escolheu a espada do patriarca. Ela se espanta em lembrar e diz que fazer tudo isso só por ele. No castelo a babá do Prota prepara ele para ver o patriarca. E ele pensa que o cavaleiro Khan não tomaria decisões incorretas, e falou ao patriarca que isso seria suposições, e como isso é um poder misterioso ele estar vindo pessoalmente olhar de perto, e isso decidirá meu destino, se vou ser útil ao futuro do clã. O patriarca chega ao castelo e manda chamar os irmãos Toma para saber o que houve. Eles se apresentam, e diz que quem começou o ataque foi o Prota, e que o poder que ele usou não era áurea e sim um poder desconhecido que mais parecia magia, e isso é um tabu em nosso clã. E outros confirmam suas acusações. O patriarca diz que essa forma que eles agem será difícil sobreviver no mundo, e manda chamar o Prota. No caminho o Prota pensa que seu pai é o ser mais forte vivo, ele é o humano que alcançou o poder de um semideus, e até recebeu o apelido de Gênesis, e que depois de alcançar tal poder perdeu seus sentimentos, e que alguém como ele que não tinha habilidade nenhuma não servia para nada, mas agora é diferente. O Prota se apresenta a ele, e o chama de patriarca. Ele questiona por que o chamou de patriarca e não de pai. Ele responde que como essa não é uma visita casual se dirigiu a ele de forma respeitosa. Ele responde que esse não é o caso sendo assim pode o chamar de pai, e perguntará o mesmo que perguntou a seus irmãos. O que aconteceu na briga? O Prota responde que foi vingança, e se alguém entregar algo a um membro do clã tem que ser devolvido em dobro seja gratidão ou ódio. O patriarca manda todos saírem exceto Prota. E todos saem pensando que o mais novo é bem corajoso. O patriarca vai direto ao ponto e pergunta que poder ele estar usando e se for magia ele não irá se safar. O Prota mostra e diz que não sabe como o chamar, se é áurea ou magia, e pede que ele veja e lhe diga um nome. O patriarca vê e responde que esse é o poder do primeiro patriarca, e pensa que ele está destinado a se tornar o patriarca, e o fala que esse é o poder do Deus das Sombras que fez um contrato com o primeiro patriarca. E depois de sua morte esse Deus nunca mais escolheu ninguém do clã, então depois de tanto tempo ele voltou e escolheu você para voltar ao clã. O Prota diz que tem uma pergunta, e fala que entre os dois quem é mais forte, você ou ele. Ele diz que nunca lutou contra um deus, então não sabe a resposta. O Prota pensa que essa é a resposta do homem mais forte do mundo. O patriarca fala que essa pergunta que ele fez foi a melhor que já ouviu, sendo assim a melhor coisa que ele fez foi vir vê-lo, e que também tem uma pergunta a ele, e pergunta o que ele fará com o poder desse deus. Ele diz que usará para o bem de seu clã. Ele ri e fala que para a criança que derrotou seus irmãos mais velhos e ainda os deixou fora em uma tempestade até que mente bem, e pergunta outra vez, pedindo que agora fale a verdade. O Prota diz que vai usar esse poder para seu próprio bem. Ele olha e responde que essa era a resposta que ele esperava, e que de agora em diante estará de olho nele. O Prota fica aliviado que passou em seu teste e agora tem que aprender a usar seu poder, e que em sua vida passada nem pensaria nisso e que a partir de agora viverá uma diferente. Antes de todos irem embora sua irmã lhe dá algo e diz que é para ela cozinhar e que ele coma tudo. Ao olhar ele vê um coração de fênix e pensa que sua irmã é realmente engraçado entregar isso a uma criança, e diz que Mary Runkandel, a sétima irmã portadora da bandeira Runkandel, conhecida como Tempestuosa, mas em seu território tem outro apelido, a Maníaca do Território Sul. E ele fala que ela entregou isso para ele poder lutar contra ela no futuro, e que esse coração poderá ajudar a se desenvolver mais rápido. E ainda mais, esse coração ajuda os magos de 6 estrelas a invocar uma fênix com as próprias chamas. Os irmãos Toma vêm até ele querendo um pouco já que sua babá fez muito. Ele fala que dará a eles com uma condição. Eles estão cavando algo e diz que cavar onde não tem nada não faz sentido, e que seu irmãozinho mais novo é assustador. Ao terminar a escavação eles voltam ao castelo, e são recebidos pelo Prota de forma sarcástica que pergunta se estão bem. Eles mandam ele parar de falar e entregar o que ele prometeu. O Prota diz que estar na mesa, quando eles olham é apenas 2 colheres de sopa. Eles questionam que só é 2 colheres pequena, isso é muito pouco. O Prota diz que nunca falou quantidade sim que dividiria com eles, e como prometia aí estar, e sai. O Prota chega até o local que escavaram. Ele diz que fizeram um bom trabalho sendo eles. O Prota usa magia para abrir um buraco na parede, e encontra a biblioteca secreta dos Runkandel, e diz que em sua vida passada nunca veio aqui, e só ouviu histórias contadas de seus irmãos mais velhos. E para entrar tem que dizer algumas palavras. Ao entrar ele vê que é enorme o lugar,
e que mesmo em sua vida passada não pudesse entrar ouvir informações de seu irmão mais velho valeu a pena. Ao entrar mais a fundo ele vê uma coisa presa e logo deduz que não é humano pelas escamas em seu rosto, e ele pensa que ele deve ser o dragão negro chamado Murakami. Ele diz que ouviu que ele perdeu para o primeiro patriarca e depois disso entrou em sono profundo. Mas isso não é importante, o que ele precisa agora é encontrar as escrituras perdidas, e que todas as escrituras sobre qualquer clã espadachim estão aqui, e como não pode levar para não ser pego irá apenas copiar todas. Quando ele tinha começado houve um barulho, e pensa que ninguém entraria a essa hora na biblioteca e quando vai olhar bate de frente com Murakami, que pergunta quem ele é, e por que estar aqui. O prota pensa que em sua vida passada ele não tinha despertado. Então isso é a primeira vez que acontece, e tenta falar com ele, e o chama de guardião. Ele fica bravo e diz que ele não é um guardião, e que os Runkandel estão passando informações falsas, e que brigar com uma criança não muda nada, e fala ao prota que acordou porque sentiu um cheiro bom, e diz que esse cheiro vem dele, e porque ele tem cheiro espiritual. O prota se faz de sonso e repete o que ele falou. E ele diz que quem tem esse cheiro é só as pessoas que fizeram contratos. O prota pensa que sendo assim testará algo, e mostra o mesmo poder que mostrou a seu pai. Ele para e pergunta se isso é brincadeira, porque o contratante que ele esperou por 1000 anos é uma criança. Ele fala que tinha feito uma promessa a esse Deus que o contratou, e agora acha que a pessoa que ele esperou por tanto tempo é ele. E fala que se apresentará de forma adequada, e diz que ele é o último descendente das sombras, e servo do Deus das sombras, e o último de sua raça que de agora em diante estará ao seu lado como seu aliado, e da mesma forma ele também será. O prota se apresenta e diz que se chama Jin Runkandel, que é 13º filho dos Runkandel. O dragão negro Murakami foi um ser que reinou por muitos anos, sendo o ser mais forte do planeta, mas há 1000 anos atrás perdeu a batalha contra o primeiro patriarca e dizem que depois disso ele entrou em um sono profundo, e isso é tudo o que sabem sobre ele. E que ele também era o guardião do patriarca, já que todo contratante de Deus tem um dragão como guardião. Mesmo assim nada se sabia sobre ele, e agora que ele acordou ganhei um dragão como guardião. O prota volta até ele levando comida, e pensando que toda dúvida que tiver perguntará a ele, e logo de cara pergunta por que ele lutou com o primeiro. Ele responde que como espera que ele lembre de uma luta que rolou há 1000 anos atrás, e pergunta se ele trará mais tortas de morango. E o prota fala que ele só pensa em torta de morango. Ele pergunta o que tanto o prota faz vindo todo dia até a biblioteca. Ele responde que reescreve os livros já que se levar com ele vai ser descoberto que veio até aqui, e que já leu cerca de 30% de tudo. O Murakami fala que isso é demais para a idade dele, e que os outros só estão brincando por aí. Ele fala que isso é o mínimo se quiser superar seus 12 irmãos e seu pai, terá que trabalhar mais por isso. E pensa que se quer se comparar ao melhor de todo o clã terá que fazer mais, quando Murakami diz o nome do primeiro. E que ele era habilidoso sem ter estudado nada. Na verdade ele nunca leu ou nem olhou qualquer livro desse, ele apenas lutava. Era como se ele já tivesse nascido assim. Para acompanhar ele vai ter que trabalhar muito. O prota pergunta se ele acha que ele chegará perto dele. O Murakami fala que não, e que sua trajetória é diferente se quiser ver pelo menos sua sombra irá trabalhar mais que isso, sendo assim se tornará maior ou mais forte que ele. O prota pergunta se ele realmente acha isso. Ele diz que sim e pergunta se ele sabe o segundo nome do Deus que o contratou. Ele diz que não. Murakami responde que era infinito. Esse era seu segundo nome. Se ele não tem limites, por que você, seu contratante, teria? E fala que ensinará uma habilidade para ele que se chama liberação espiritual. Ele pergunta o que deve fazer para aprender. Ele diz que liberação de mana é o primeiro passo. O prota pensa que em sua vida passada já aprendeu isso, e certamente conseguirá fazer agora. E quando Murakami diz que ele aprenderá esse segundo passo da liberação espiritual em no mínimo 3 anos, ele faz em sua frente em segundos. Ele fica impressionado e diz que só gênios fazem isso, mas como ele sabe agora mostrará a primeira etapa. Ele pede que o olhe bem. E fala que o seu Deus é o dono de todas as sombras do mundo, e aonde tiver sombra será dele e como você é seu único contratante, isso faz de você o dono de todas elas. E depois pergunta o que o prota acha da liberação espiritual. Longe dali sua irmã mais velha está terminando uma missão, e seu cavaleiro diz que depois dessa e mais 5 áreas eles terminam tudo. Ela diz que isso é bom. E pergunta se ele sabe o que uma criança de 9 anos gosta. 6 meses depois os irmãos Toma completaram 10 anos e tiveram que deixar o Castelo da Tempestade. Nesse meio tempo completei 9. A babá do prota faz um bolo surpresa para ele. No meio da comemoração o cavaleiro Khan chega.
pedindo desculpas pelo incômodo e avisa que sua irmã mais velha Luna veio o ver. E o prota pensa que ela é a primeira porta-bandeira Runkandel, a mais velha entre os 3 irmãos, a baleia branca, Luna Runkandel. Apesar de ser a mais forte de todos, ela abriu mão de ser a matriarca, e deu um fim na disputa pelo poder entre os irmãos. Ela nunca tomou o lado de ninguém, e em minha vida passada eu era mais um estranho para ela. Essa era a distância entre a gente. E para ela ter vindo assim sem avisar, deve ter descoberto que vou à biblioteca do clã sem falar a ninguém. O prota lhe dá as boas-vindas e diz que se tivesse avisado teria se vestido de forma apropriada. Ela diz que não precisa avisar quando quer ver seu irmãozinho mais novo. Ela o pergunta por que ele parece estar tão desconfortável. Ele fala que essa é a primeira vez que a vê tão de perto. Esse é o motivo. Ela pensa que ele deve estar pensando que por causa dessa briga entre os irmãos, ela tenha vindo ali para finalizá-lo. Ela pede desculpas por ser tão insensível, e fala que queria conversar com ele a sós. O prota aceita e pensa que não vê maldade nela. Eles vão até uma sala e ela diz que o real motivo dela ter vindo é que depois da visita de seu pai todos estão de olho nele. E assim que ele deixar esse castelo vão entrar em ação. E não quero que esse costume nojento do clã afete sua felicidade. E o prota pensa que esse deve ser o motivo que a fez desistir de ser matriarca. Mas sendo assim, por que em minha vida passada ela não falou isso antes? Ou será que pelo fato de não ser uma ameaça antes não fosse preciso, mas agora que estou no radar deles ela sentiu que deveria falar? Ele agradece sua preocupação e diz que continuará. Ela fala que isso não é brincadeira. Ela não veio para falar que ele é uma ameaça a ela, mas sim para os outros. Ele fala que continuará da mesma forma. E essa tentativa de me afetar já aconteceu. Isso deixa ela furiosa porque um dos irmãos tentou algo assim no Castelo das Tempestades. E pergunta a ele quem foi a pessoa que fez isso. Ele diz que não descobriu ainda e que mesmo assim está bem e está feliz em saber que nem todos odeiam ele. Ela o abraça e fala que é triste essa luta de poder ter afetado ele. Ele diz que ela não precisa se preocupar. Ela fala que trouxe um presente e que hoje é um dia especial e entrega um pingente. E diz que não importa onde ele esteja ou a hora que for, se ele precisar de ajuda é só amassar a pedra, que ela irá até ele no mesmo instante. E dá parabéns por ter completado o ano. Algumas horas depois ela se despede e vai embora. E quando o prota volta à biblioteca, o Murakami pergunta quem lhe deu isso em volta de seu pescoço. Ele fala que foi sua irmã mais velha. Ele diz que ela deve o amar muito porque milhares de pessoas morreram tentando pegar esse item. Ele dá imunidade total à magia abaixo de 5 estrelas, aumenta sua força no máximo, e ainda tem o poder de invocar algo. E além disso, essa pessoa que te deu isso é a dona de uma energia poderosa que senti agora. O prota fala que sim. Ele diz que ela também sentiu ele. O prota fala que isso é ruim, ela pode falar ao patriarca. Ele pede que ele relaxe, se ela deu um item tão poderoso ela não planeja nada contra você. No mesmo momento ela está em cima do local que fica na biblioteca. E pensa que seu irmão mais novo deve estar fazendo algo e que não importa o que seja terá seu total apoio. Esse tempo que passei no Castelo da Tempestade pensei que seria um pouco chato, mas ganhei muito com isso. O respeito de meu pai, o coração da Fênix que a irmã Mary me deu, e uma conexão com a Luna, sem deixar de falar que encontrei o dragão negro Murakami. E com o passar do tempo fiz 10 anos e já estava nas minhas preparações finais para sair do Castelo da Tempestade. O prota treina com o Cavaleiro Khan. E pensa que é esperado que seja forte já que seu pai o treinou pessoalmente. Eles fazem uma pausa e o Khan agradece pela colaboração até agora, e que dará seu máximo para concluir seu treino. Algumas horas depois sua babá o pega testando sua resistência ao fogo, e ele diz que parece mais que estar com a mão em água morna. Ela fala que o presente da irmã Mary foi realmente ótimo, e enquanto prepara suas coisas para partirem no outro dia, ele fala que passará em um local antes, mas será rápido. Ele vai até a biblioteca ver o Murakami e o avisa que sairá do castelo amanhã, mas como ele planeja o seguir assim. Ele fala que não se preocupe, ele é um dragão lendário e mesmo que esteja enfraquecido tomará cuidado para não ser pego. O prota repete sua resposta sobre ele estar enfraquecido. Ele diz que é claro já que dormiu por 1000 anos. O prota pergunta como ele ficará forte. Ele fala que quanto mais forte você ficar, mais forte ficarei. Porque sou seu dragão guardião e tenho certeza que se tornará mais forte que o primeiro. O prota pensa que ouviu isso antes. Os primeiros guerreiros de nosso clã eram espadachins mágicos, mas quase ninguém sabe disso. O Murakami diz que a magia e a espada se separaram depois de um tratado humilhante que houve há 1000 anos atrás. E se eu aparecer agora, os Runkandel ficará desconfortável com minha presença, já que sou o ser mais forte de todos, e fará o máximo para não ser descoberto. O prota fala que isso é bom, mas se alguém descer até a biblioteca e ver que não tem ninguém, ele diz que deixará um clone em seu lugar, e se alguém achar o clone,
O Murakami fala que é o grande dragão das sombras mesmo que esteja fraco, e isso não é possível, mas o clone não se sustentará para sempre só até você chegar à idade adulta. E que sabendo disso tivesse mais respeito com ele. O prota fala que sim, mas antes de irmos trouxe algo para ele. E mostra uma torta de morango. Ele fala que ainda bem que o criou para ser uma criança educada. E pergunta se ele poderia o apresentar a sua babá. Horas depois sua babá lhe dará alguns conselhos, que fora do castelo será mais difícil, mas sempre o ajudará com o que ele precisar. Quando os dois cavaleiros que o escoltará até o berço de espadas chegam, e assim depois de 10 longos anos no castelo da tempestade eles partem. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam. No meio da viagem, como a neve estava densa, a babá diz que vão ter que fazer uma pausa. Quando sofrem uma emboscada, os cavaleiros pedem que eles não saiam da carruagem. A babá fala que eles são cavaleiros de 7 estrelas e se eles estão lutando não deve haver ninguém mais fortes que eles. Quando o prota pensa que algo está errado, e que eles têm que sair da carruagem, porque um cavaleiro guardião não deve se afastar de seu protegido, se nenhum deles ficou ao seu lado ou são falsos ou traidores, e deve ter algum dispositivo que destruirá essa carruagem. A babá pede desculpas a ele por ter que usar sua força em sua frente, e o pega e saem correndo, e no caminho ela fala ao prota que voltará aos cavaleiros porque talvez as pessoas que estão atacando sejam seus aliados. E como eles suspeitavam, eles não estavam atacando, mas era sim um resgate. E quando vem o prota gritam que a missão é manter ele em segurança. E o prota pensa que não era uma traição, eles eram falsos. A babá pergunta para quem eles trabalham. Eles respondem que não falará. O prota pede que ela elimine um e deixe o outro impossibilitado de se mover, e ela avança derrotando um e deixando o outro sem seus movimentos. E em seguida o leva até ele. O prota diz que eles subestimaram demais as babás que trabalham para o clã. Para entrar elas têm que ser no mínimo 8 estrelas. E para eliminar alguém do clã tinha que mandar 4 ou 8 cavaleiros acima de 7 estrelas mesmo que seja uma criança. Ele grita que isso era só um aviso e a era dos Runkandel irá acabar. O prota responde que isso é o que ele mais quer. Assim a era de Runkandel dominará tudo. O cara grita glória ao Zipel. E o prota pensa que esse é o clã que domina o outro lado do mundo. E por causa deles, com a morte do primeiro patriarca há 1000 anos atrás, eles criaram um decreto que proíbe o clã de usar magia. Depois desse dia eles se tornaram inimigos naturais. O prota fala que se ele é seguidor desse clã não precisa interrogá-lo e pede que sua babá se livre dele. O prota pensa que esse ato foi algo independente, e que tem algo mais estranho nisso. Porque sua babá não percebeu que eles eram falsos, e só tem uma pessoa capaz de fazer algo assim. Se quiser a continuação, deixa nos comentários. Ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Até a próxima.